Eu quero começar lendo um texto em Provérbios capítulo 6, esse texto é engraçado. Provérbios capítulo 6, nós vamos ler o verso 6 até 8, que nos diz assim: ouça, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela, e seja tu sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, vai ter com a formiga. Não complete o resto para não ofender. Eu quero compartilhar essa mensagem hoje contigo, que tem como tema educando para a prosperidade. Educando para a prosperidade. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai, obrigado por essa noite especial. Obrigado agora, Deus, porque nós estamos com o nosso coração muito animado. Nós estamos com o coração animado para receber a Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, e quando nós recebemos Teus princípios, Teus fundamentos, isso Deus faz nós vivemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Deus, assim eu oro hoje, que seja muito poderoso na vida dos Seus filhos. Eu oro por uma mudança de mente, por um romper nessa área financeira, o qual estamos compartilhando hoje, não nos termos desse mundo, mas nos termos do reino de Deus. Dessa maneira nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Conecte-se comigo. Se você quiser ter uma vida financeira saudável, você precisa ser capaz de ter educação financeira. Você pode dizer essa palavra bem alto comigo, diga educação financeira. 1, 2, 3. Educação financeira fala a respeito de comportamentos certos. Uma má educação financeira vai levar você a uma ruína, vai levar você a não ter bons caminhos no lado financeiro, e tudo isso muitas vezes vem através de más comportamentos, uma má educação. Se você talvez for a um nutricionista, e você chegar lá, olhar para ele, dizer, então, eu estou querendo ser mais saudável no meu corpo, talvez perder alguns quilinhos, ele dirá para você, conte-me sobre seus hábitos, conte aquilo que você come, conte-me a respeito da sua rotina de vida, e provavelmente, talvez ele dirá para você, você precisa reeducar os seus hábitos alimentares, você precisa uma educação na sua vida alimentar, para que você tenha resultados no seu corpo físico, para que você tenha resultados na sua saúde. Financeiramente, não é diferente. Se você quer ter uma vida próspera, você precisa ter educação financeira. Quantos podem dizer amém aqui? Amém. Agora, sabedoria é pensar como Deus pensa. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de toda prosperidade. O nosso Deus, gente, é próspero. E quando nós pensamos, gente, a maneira que Deus pensa sobre cada área da nossa vida, nós somos capazes, gente, de viver não na nossa vontade, mas na vontade de Deus, que nos conduz ao lugar onde Ele quer nos levar, principalmente falando dessa vida financeira. Quando Jesus estava aqui nessa terra, Ele tratou mais sobre o assunto sobre dinheiro do que sobre fé. E você sabe por que isso? Porque Jesus sabia da necessidade que nós temos de ter educação financeira. Jesus sabia que a maneira como nós conduzimos nossa vida financeira afeta também todas as outras áreas da nossa vida. Finanças é uma mentalidade. Se você tem uma mentalidade correta sobre o dinheiro, isso vai prosperar grandemente a sua vida. Se você tem uma mentalidade errada, ou seja, você não lida bem com o dinheiro, isso também se tornará um fracasso para a sua vida. O fato é que muitos de nós carregamos mentalidades erradas e nem se damos conta disso. Salomão, em Provérbios, ele fala, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A maneira que você pensa e interage em relação ao dinheiro, isso você traz para a sua vida, é os seus comportamentos. Lembre, o seu coração é um rio que flui na sua vida, e quando nós pensamos da maneira errada, nós vamos agir, obviamente, da maneira errada. Talvez a grande maioria de nós, gente, aprendeu a mexer com a área financeira da maneira que nós vimos nossos pais mexerem. Talvez você aprendeu bons padrões, mas talvez você aprendeu maus padrões. Talvez você aprendeu a gastar compulsivamente. Talvez você observou a vida inteira seus pais correndo atrás da máquina, endividados, gastando tudo que tinham na mão, e isso gera um comportamento, más padrões, uma má educação financeira na nossa vida.
Por contrapartida, você já parou para pensar que quando nós somos crianças, nós aprendemos tanta coisa na escola, tantas coisas no colégio, mas uma coisa que pouco é falado a respeito de educação financeira? A propósito, quem nos ensinou a respeito de finanças no colégio? Ensinavam muito a respeito de história, de geografia, matemática, contas e mais contas e mais contas, e não criticando isso, mas que até hoje eu não sei por que eu aprendi. Algumas contas que eu aprendi a fazer, eu falei, foi o diabo que inventou isso? Problemas insolucionáveis. E talvez, gente, coisas simples que nós precisaríamos ter aprendido, nós não aprendemos. Semana passada, no primeiro episódio da série Riqueza, Pobreza e Prosperidade, eu compartilhei contigo sobre a mentalidade próspera. Você pode dizer comigo, a mentalidade próspera. Um dos princípios que eu compartilhei com você, porque é o ponto de partida para todos que querem entender finanças do reino de Deus, é você entender que você é um mordomo de Deus. Você não consegue pensar nas finanças como Deus pensa, até você entender que o seu dinheiro não é seu, é de Deus. Lembra, eu falei para você, enterro não tem caminhão de mudança e caixões não tem gavetas. Você não leva nada disso, porque a palavra de Deus fala no livro de 2 Coríntios. Tudo que tem nessa terra é propriedade do Senhor. Então, se tudo é do Senhor, o que está na minha mão é o que, Mateus? Eu sou um mordomo, eu administro. O princípio de mordomia faz no meu coração eu entender que Deus é que tem me dado, que tudo que eu estou administrando é para a glória de Deus, e eu não apenas sei sobre isso, mas eu conto que é o próprio Deus que vai abençoar tudo que está na minha mão. Eu compartilhei contigo como romper financeiramente, como você estar num ponto de partida e você chegar ao lugar de prosperidade financeira. Eu falei para você a respeito de princípios, de maestria, de administração, de motivações corretas, de multiplicação, de generosidade. Isso nos faz, na nossa vida, ter uma mentalidade próspera, a mentalidade no ponto de vista do reino de Deus. Mas hoje, gente, no segundo episódio da nossa série, eu quero construir junto com você ensinamentos que a gente vão reeducar para viver uma vida financeira abençoada. Talvez algumas coisas que eu falarei hoje aqui irão de contrapartida na maneira que você está conduzindo a sua vida financeira, e será, gente, como uma chave que dará acesso a uma prosperidade na sua mentalidade, para que você possa ter uma vida muito abençoada. Quem pode dizer amém aqui? Então eu quero te dar 7 chaves que você vai acessar a prosperidade, não no contexto do mundo, mas no contexto de Deus. A propósito, você pode conduzir a sua vida financeira nos termos desse mundo. Eu prefiro conduzir nos termos de Deus. Eu sei que você também diz, eu quero conduzir nos termos de Deus. Então, prepare-se para essas chaves hoje aqui. A primeira chave que eu quero compartilhar contigo, que nos faz acessar uma mentalidade de prosperidade, é busque em primeiro lugar. Alguém diga bem alto comigo, diga busque em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 36, tem sido um verso bastante conhecido, eu prometo para você que você já ouviu ele, eu quero ler contigo. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala essas palavras, foi o próprio Jesus que falou isso, você precisa entender o contexto para o qual Jesus estava falando. Ele estava conversando com seus discípulos, e em certo momento ele fala: rapazes, parem, olhem os pássaros que estão no céu. Vocês percebem que eles comem todos os dias? Sim, estão vivos. Eles estão trabalhando, eles estão voando para lá e para cá, e eles comem seu alimento e se alimentam. Jesus fala: os pássaros não estão trabalhando, mas mesmo assim, todos os dias, Deus dá alimento para eles. Jesus fala: pare, olhem para as flores no jardim, elas não tecem, mas elas se vestem melhor do que todos. Dessa mesma maneira, Deus Pai que as veste. Jesus está falando a respeito de necessidades básicas, conecte, comida e vestimenta, coisas que são necessárias, você precisa comer a propósito, e não é boa ideia você andar pelado por aí. Comida e vestimento, necessidades básicas. Só que Jesus fala: vocês valem mais do que pássaros
e do que flores. Então, se Deus Pai alimenta os pássaros e veste as flores, quanto mais vocês que são filhos, o Pai Celestial irá cuidar de vocês. Amém. Primeiro princípio que eu quero compartilhar contigo hoje aqui: você não está batalhando sozinho na sua vida, Deus Pai está cuidando de você. Alguns aqui, gente, carregam um senso de ausência. Talvez isso porque você não teve a figura de um pai natural, que foi um provedor, um supridor na sua vida. E a nossa tendência é sempre, normalmente, nós transferimos a imagem que nós temos do nosso pai natural para o nosso pai verdadeiro, espiritual, que é Deus. Então, seu pai natural não te deu um tapa nas costas, não te ajudou financeiramente, teve aquela ausência, aquela escassez. Talvez você possa pensar que Deus também fará isso com você. Mas Jesus está dizendo: não, vocês valem mais do que pássaros, do que flores. Se Deus está cuidando de pássaros, de flores, você é um filho. O Pai Celestial irá cuidar de vocês. E esse é o momento que eu acho que os discípulos dão um sorriso, fica todo mundo animado, exatamente como os irmãos da igreja agora aqui. Uau! Deus está cuidando de mim, não vai me faltar nada. Gente, viva a sua vida com um senso: não vai te faltar nada. Obrigado pela mente entusiasmada de muitos aqui. Se for eu jogo tudo para cima e falo uma coisa para mim. Nada! Deus está cuidando. Mas de repente, gente, Jesus, ele toma a palavra novamente, e ele fala isso que nós acabamos de ler. Ele diz: porém, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz: as demais coisas aí que vocês estão precisando vos serão acrescentados. O que Jesus está falando nesse momento, você sabe o que é? Ele está estabelecendo prioridades. Ele está dizendo: gente, todas as necessidades nessa vida, Deus vai suprir, confie. Mas tem uma coisa que vocês precisam entender: o primeiro lugar não deve estar em buscar as necessidades, em buscar o trabalho, em buscar a vestimenta, em buscar o pão. Ele está dizendo: a primeira coisa, busquem em primeiro lugar. Alguém diga comigo: em primeiro lugar. Jesus fala: o reino de Deus é a sua justiça. Gente, resigne algo no seu coração: a minha vida é para viver para Deus e não para o dinheiro. A sua vida você entregou para Jesus, Ele agora é o teu Senhor. Resigne algo no seu coração: o dinheiro não é o meu Senhor. Jesus falou que muitas pessoas têm o dinheiro como Senhor. Mateus, como que eu sei se o dinheiro é o meu Senhor? O dinheiro é o seu Senhor quando você dá mais importância em busca do seu trabalho, dos recursos, que você dá em busca de buscar a Deus na sua vida. O seu dinheiro se torna o seu Senhor quando você valoriza mais coisas para si mesmo do que a generosidade na sua vida. A propósito, o dinheiro é um ótimo servo, mas um terrível senhor. Quando nós entendemos o princípio de primícias, entendemos o princípio: em primeiro lugar é Deus, o dinheiro se torna um servo na nossa vida. Deixa eu me perguntar algo para você: qual é a sua razão de viver? Por que você acorda todos os dias e o que motiva você a isso? Se você levanta apenas para ganhar dinheiro, deixa eu falar para você: você é um servo do dinheiro. Agora, se você acorda e você diz: hoje eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar para a glória de Deus, porque tudo que eu faço é para exaltar o nome do Senhor, e ao trabalhar eu vou receber recursos na minha mão. Mas lembre, eu sou um mordomo do Senhor, e como mordomo, Deus, como você queres que eu administre e invista nas minhas finanças? Eu vou receber, e não apenas receber, eu vou multiplicar as minhas finanças para abençoar a minha vida, a de minha família, o reino de Deus, as pessoas que estão ao meu redor. Deus, aqui eu estou para viver para a sua glória. Este é o momento. Deixa eu declarar para você: você é Senhor sobre o dinheiro. Se você é Senhor sobre o dinheiro correrá atrás de você. Mas se você é servo do dinheiro, a vida inteira você precisará correr atrás do dinheiro. Trabalho é um mandamento de Deus. Deus manda o homem trabalhar. A Bíblia fala: quem não trabalha, que também não coma. E o fato, gente, que muitos descobriram nessa vida que precisa dar um empurrãozinho santo para o trabalho.
Tem uns, não gosto, dá trabalho. Mas pelo contrário, outros tornam-se servos do dinheiro, e elas focam tanto em relação a isso, que se tornam despriorizados daquilo que Jesus está dizendo: em primeiro lugar, busque o reino de Deus. O trabalho de um homem, quando eu falo um homem, eu estou referindo a todos, pode se tornar um ídolo na vida dele. Você pode ser capaz de idolatrar o seu trabalho. Há muitos anos, tudo que temos feito é aproximar pessoas de Deus. Esse é o propósito da minha vida, ver pessoas que estão longe de Deus se aproximarem do Senhor. Gente, quantas pessoas eu imagino na minha vida que eu já convidei, que eu já fiz um convite, dizendo: vamos ao grupo de GPS, vamos à igreja, vamos buscar a Deus. Gente, e muitas, inúmeras vezes, eu ouvi uma frase: eu não fui, porque não deu tempo, está corrido, eu estou trabalhando, eu estou envolvido nisso, estou envolvido naquilo. Deixa eu pregar uma coisa para você: não tem problema você ter uma ocasião de algo, mas a pergunta que eu vou fazer: você está priorizando mais ganhar dinheiro na sua vida do que buscar o reino de Deus? Você está priorizando buscar mais por finanças e recursos nessa terra do que buscar as verdadeiras riquezas que são de Deus? Quando você não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você se torna um servo. Jesus é apenas Senhor dos senhores, e não Senhor de servos. Existe um amigo meu, ele faz parte de um dos grupos de GPS que eu lidero, e essa semana ele estava contando um testemunho para nós, e ele falava a respeito, nessa área de finanças, como ele precisou render a Deus na vida dele. E ele é um empresário, ele vende terrenos rurais, e ele falou que a respeito que estava passando um momento de escassez até, comparado com o que ele vivia. Ele falou: estávamos num tempo esquisito, não estávamos vendendo, conectando com muitos clientes, e nada parece que dava certo. Ele falou: eu comecei a conhecer a Deus, e chegou o final de semana, que era o final de semana que eu havia me inscrito para participar do encontro com Deus. A propósito, quem já participou do encontro com Deus aqui? É incrível, não é? É incrível. E ele falou: eu me inscrevi para participar do encontro com Deus. 2 dias antes, um cliente potencial me liga dizendo: eu estou deslocando da minha cidade apenas para a tua, porque eu tenho interesse, e eu sou um candidato a comprar esse teu terreno. Nesse momento ele pensa: eu estou inscrito ao encontro com Deus. O cliente fala para ele: precisa ser esse final de semana, que eu não tenho outra agenda. Ele pensa, compartilhava comigo: Mateus, eu tinha alguns boletos para pagar, ele falou, até no cheque especial aquele mês, mas nesse momento eu preciso resignar na minha vida. O que eu faço? Eu vou servir ao dinheiro, ou eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Você consegue entender a briga entre senhorio na nossa vida? Talvez muitos diriam: Mateus, o encontro pode esperar, os boletos não. Eu diria para você: o que vem em primeiro lugar na sua vida? Ele ligou para aquele homem que viria e dizia: eu gostaria muito de receber você aqui, eu gostaria muito de fechar um negócio para você, era importante para mim, mas esse final de semana eu tenho um encontro que não pode ser transferido. Você sabe por quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe aquele testemunho para mim? Deus me abençoou por isso. Mas existe um princípio que Jesus está ensinando: em primeiro lugar é o reino de Deus. É isso que em Lucas capítulo 10 Jesus fala com Marta. Maria está aos pés de Jesus, você conhece a história. Marta está preocupada, ansiosa com muitas coisas. Jesus fala: Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte dela, não será tirada. Em outras palavras, está dizendo o quê? Tem uma prioridade, tem uma coisa que precisa vir em primeiro, antes de tudo nessa vida, Marta, que é o reino de Deus. O que eu estou pregando para você hoje aqui, que se você digerir tudo o que eu estou falando para você, e você mudar a sua maneira de pensar e agir em relação ao dinheiro, Deus vai dizer: agora sim, eu posso abençoar essa pessoa com mais dinheiro, porque a prioridade na vida dela está no lugar certo. O dinheiro na vida dela ocupa um lugar, mas não o primeiro lugar. O primeiro lugar sou eu, e por causa disso, servo bom e fiel, eu posso derramar mais sobre a sua vida.
busque em primeiro lugar. Quem pode dizer amém? A segunda chave que eu quero dar para você hoje é: plante constantemente e com confiança. Plante constantemente e com confiança. Alguém diga bem alto comigo: confiança. E dê seus olhos de presente, sua atenção. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, eu quero ensinar para você algo aqui, uma chave muito poderosa que o apóstolo Paulo dá a respeito de prosperidade financeira. Ele nos diz, 2 Coríntios 9, 10, aquele que supre semente ao que semeia e pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Diga comigo: semente, pão, pão, semente. Nós temos duas figuras aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: aquele que dá, quem que dá? É Deus. Pão para o que come e semente para o que semeia. Então conecte-se nisso aqui hoje à noite. Você precisa identificar na sua vida o que é pão e o que é semente. A propósito, pão você come e semente você planta, semeia. Você não pode plantar o pão. Mateus queria que nascesse uma árvore cheia de pão. Pelo contrário, você também não pode comer uma semente. Quero comer essa semente para matar a minha fome. Pão e semente. Uma das necessidades que nós precisamos ser capazes de entender é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que Deus dá pão para o que come. Fala, sabe o quê? Mesma coisa que Jesus estava falando em Mateus capítulo 6. Todas as necessidades na sua vida, pão fala de suprimento, Deus vai te dar. Quem pode dizer um amém? Amém. Tuas necessidades, pão para o que come, ou seja, todos comem. Então, ele está dizendo, Deus vai te alimentar, Deus vai prover na sua vida. Mas de repente ele fala, ele dá semente ao que? Deus só te dá sementes se você se tornar um semeador. Caso contrário, não existe razão para que você ter sementes. É interessante que Deus dá pão para o que come, mas ele fala, suprirá e multiplicará a sua semente. Perceba, semente multiplicada, pão é apenas dado. Tudo que de necessidade na sua vida, Deus te dá, mas só é multiplicado sementes na sua vida. Provavelmente quando você era criança, você já fez isso. Você pegou um grãozinho de feijão, colocou no copo plástico com algodão, botou água, aquilo cresceu e tornou muitos pequenos grãos de feijão. A semente tem o poder de produzir. Deus é mesmo quem faz isso. A palavra de Deus fala que Deus dá semente àquele que semeia. Se tu queres na sua vida que Deus te dê sementes, você precisa ser capaz de ser um semeador. Se você apenas que você recebe na sua mão, você não é capaz de identificar, isso aqui era para mim semear, isso aqui era para mim comer, Deus não dará sementes para você. Mas ele diz, ele multiplica as sementes daquele que semeia. E isso é o princípio que Jesus ensina quando ele fala, aquele que tem mais, mais lhe será dado. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Eu entendo uma coisa na minha vida, todas as pessoas que realmente são prósperas, eu não estou dizendo ricas, eu estou dizendo prósperas, elas entenderam a semeadura na vida delas. Esse final de semana, estava aqui na nossa cidade, um empresário muito conhecido aqui em Santa Catarina, o velho da van. Ele foi até o restaurante de um amigo meu, ele estava jantando lá e compartilhava comigo isso. Quando ele terminou de jantar, ele pegou uma nota de alto valor, ele foi em todos os garçons, todos os cozinheiros, e abençoou todos. Deus, o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso só porque é rico? Não. Jesus falou, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no muito, não é fiel no pouco. Talvez, na sua escassez, você não consiga ser tão generoso financeiramente como você seria na tua abundância. Mas, acredite, generosidade está no coração. Se você não faz com o que tem pouco, você não faria tão bem quanto tivesse muito. Semente. Cada vez que alguém semeia, está vindo mais sementes. Mais sementes. Mas tu precisa ser capaz de identificar na sua vida o que é pão ou o que é semente, senão você pode estar tentando comer as sementes que Deus te deu. Existe uma história incrível, eu não vou ler para você, então eu vou contar para você, para nós ganharmos tempo aqui, que fala a respeito
de sementes e de pão. No livro de 1 Reis, capítulo 17, verso de número 7, a Bíblia nos conta a respeito da história de um profeta chamado Elias e uma viúva muito pobre. A Bíblia fala que Deus falou ao profeta Elias: vá até uma cidade chamada Serepta, e lá você vai encontrar uma viúva muito pobre, e essa viúva vai te sustentar. A primeira coisa que eu penso quando eu leio isso é: Deus, tem alguma coisa errada? Por que você não manda o profeta ser sustentado na casa de alguém que está sobrando? Você vai mandar justamente para a casa de uma viúva pobre? Não faz sentido. Deixa eu falar uma coisa, uma chave para você hoje. Todas as oportunidades que você tem de ser generoso e abençoar alguém, muitas vezes não é para que você abençoe o outro, mas Deus está te dando para você ser abençoado. Ouça, Deus nunca enviou o profeta Elias à casa daquela mulher para abençoar o profeta Elias. Deus enviou para abençoar aquela viúva pobre. Quando ele chega lá, ele diz: me dá um pouco de água, faz mais de 3 anos que não chove sobre a terra. Eu fico imaginando qual era o Pix que precisava fazer para ter um copo de água. Estava caro a água naquele momento. E você sabe o que acontece? Ela dá água de beber para o profeta Elias. Mais uma vez, ele diz: então me dê um pouco de comida agora. E ela fala: meu senhor, eu tenho apenas um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um último bolo aqui para mim e para o meu filho, e depois nós estamos nos preparando para morrer. What? Sinistro, mano. A desesperança é tão grande na vida dela que ela está dizendo: é o banquete final, a gente vai morrer, e é apenas um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Você sabe o que o profeta Elias fala? Ele sabia a respeito do princípio de pão e de semente. Mais uma vez, de comida de pão e semente. Ele diz assim: beleza, pode fazer o bolo, e faz de cenoura, por favor. É o meu preferido. Ele diz assim: faz o bolo, mas antes de você e teu filho comer, dá para mim comer. Pô! Gente, se fosse hoje, o profeta Elias ia ser cancelado na rede social. Homem extorque velhinhas indefesas, exploração da fé. Irmãos, você consegue imaginar o que falariam desse profeta? Este homem entendia o princípio que existe na nossa vida, o que é pão e aquilo que existe semente. E ele sabe: tem pouco, essa mulher pode comer aquilo que ela tem nas suas mãos, mas tem uma outra chance, ela pode usar como semente, e sementes multiplicam. Você sabe o que é mais incrível? Que essa viúva pobre, ela crê na palavra do profeta Elias. A propósito, a Bíblia fala: crê nos meus profetas e prosperareis. Gente, hoje eu quero falar para você nessa série de finanças, eu estou pregando para ti como um profeta de Deus. Se você crer nessa palavra, você vai prosperar na sua vida. Creia. Aquela viúva pobre, ela crê, e ela pega o bolo de cenoura, sem cobertura de chocolate, porque não tinha, e ela diz: come. Sabe o que o profeta faz? Come mesmo, enche o bucho, aquele folgado, você diria. O fato não era que ele era folgado, ele entendia o princípio de pão e de semeadura. Depois que ele come, você sabe o que acontece? Verso de número 16, de 1 Reis 17: da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você sabe o que acontece? Começa a multiplicar farinha e azeite na panela da mulher. Não acaba mais, gente, é um milagre divino, porque lembra, a semente é pão acaba, semente multiplica. Elias estava ensinando para a mulher o princípio: se você semear, algo milagroso, sobrenatural da parte de Deus cai sobre a sua vida financeira, mulher. Gente, eu fico imaginando, a mulher fez um bolo de cenoura, fez um de fubá, um formigueiro, nega maluca, e não acabava. Você sabe por quê? Na sua vida, você precisa ser capaz de identificar o que é pão e o que é semente. Mateus, como que eu consigo identificar na minha vida? Ouça isso: tudo o que Deus pede para você, semeie, sem relutar. Tudo que são princípios financeiros que você já conhece, que estão na palavra de Deus, pratique. E tudo aquilo que Deus pede para você, faça.
Eu relembro um dia, eu estava no início da minha vida financeira, então os recursos ainda eram mais escassos. Eu estava guardando dinheiro para um projeto que nós tínhamos, um projeto de gravação de um álbum do time Revo Music, e tínhamos poucos contatos, éramos pequenos, poucos apoiadores, e fazia 2 anos que eu estava feito uma conta poupança para guardar dinheiro para esse projeto. Faltava 3 meses para acontecer a data desse projeto. Um amigo meu, ele é norte-americano, mas ele é missionário hoje aqui no Brasil. Ele tem um trabalho muito lindo com prostitutas e crianças de rua, de evangelização, um orfanato. E quando estávamos num tempo de louvor, de adoração, de compartilhar, Deus falou ao meu coração, Deus me pediu: Mateus, pegue todo o dinheiro que você tem, todas as suas finanças, e semeie na vida dele. Mateus, você está pregando que eu deveria dar tudo o que eu tenho? Não, eu estou pregando para você que você deveria dar tudo aquilo que Deus te pede. Você sabe o que eu fiz? Eu não relutei com o Senhor. O dinheiro obviamente estava numa conta bancária, eu peguei então uma folha de papel, escrevi a quantia, eu me aproximei dele e falei: Deus falou comigo, eu quero ofertar no seu projeto, isso aqui, é a soma de economia de 2 anos que temos tido. Ele olhou e falou: Mateus, isso aqui é bastante dinheiro, não faz isso, cara, eu sei que você tem projetos. Eu falei: cara, Deus falou comigo, aceite, antes que o inimigo me tente. Na generosidade sempre temos 2 inimigos, primeiro a incredulidade, depois o arrependimento. O inimigo vai tentar provar você nisso. Ele se foi, glória a Deus. E você, Mateus? Lembra que eu estou pregando para você? Plante constantemente e com confiança. Confie que as suas sementes irão crescer. Chegou o momento de a gente fazer o nosso projeto, não tinha recursos. Havia semeado parte do dinheiro, porque nós nem teríamos a condição inteira daquilo. Mas a única esperança que tinha havia sido naquele momento. Mas eu sabia, gente, existem sementes aqui, vamos fazer. Eu estou confiando no Senhor na minha vida, eu estou pisando em fé. Faltava 2 semanas para o projeto, não saberíamos como iríamos pagar aquele negócio. Estávamos numa reunião de oração pequena com 15 pessoas. Uma senhora se aproxima de mim com um salto 15. E você dava de notar que a mulher era forte no Pix. Como que você sabe isso, Mateus? Só pelo cabelão, com laque. Você sabe? Ela falou: meu filho, me falaram que você tem um projeto aí. Eu falei: sim. Ela falou: como está? Eu falei: mas beleza. Tem tudo? Eu falei: tem nada, mas o projeto está aqui. Quanto você precisa? Ela falou. Eu falei: minha senhora, se eu te falar, você assusta. À noite estávamos avaliados que gastaríamos mais de 50 mil reais com tudo que precisávamos fazer. Ela falou: muito bem. Deus falou comigo para conversar contigo e te abençoar. Eu vendi um apartamento em Balneário Camboriú. E eu falei: em Balneário Camboriú? Ela falou: eu confio em você. Você é um bom administrador. Ela fez um cheque em branco e me entregou e fala: preencha na sua necessidade. O que você fez, Mateus? 3 milhões. Não, gente, né? Obviamente, preenchemos os recursos que precisávamos. Mas lembra que eu estou pregando para você? Sementes são multiplicadas. Quando Deus me pediu: Mateus, use o que você tem nas suas mãos como uma semente, eu poderia ter dito: não, Deus, isso aqui é meu pão, é para mim isso aqui. Eu poderia ter comido o pão, mas eu não teria provado de multiplicação sobre a minha vida financeira do termo de Deus. Você precisa ser capaz de identificar na sua vida o que é pão e o que é semente, porque se você comer as sementes, ouça, você perderá a oportunidade de romper financeiramente. Tem muitas pessoas que não rompem financeiramente, porque estão comendo sementes há anos, com medo: vai me faltar, Deus não vai prover. Você precisa confiar 100% em Deus, porque se você não confiar, Deus não será capaz de fazer você viver um milagre nessa área da sua vida. Quem está sendo abençoado, diz um amém aqui. Amém. Terceira chave: gaste o necessário. Gaste o necessário. Se você quiser ter uma vida financeira
abençoada e próspera, você precisa ser capaz de ter controle sobre os seus gastos. Algo importante, educação para a prosperidade fala a respeito de comportamentos certos. Existem pessoas, gente, que elas não prosperam porque elas têm gastos excessivos, são compulsivos em comprar. Prosperidade é uma questão de alma. Se a sua alma não está resoluta dentro de si, você começa a ter comportamentos aqui fora também errados. Algum dia atrás um homem abriu o coração conosco. Ele falava: a minha mulher parece que quer esmerilhar o meu cartão, ela quer afinar o cartão, de tanto que ela passa aquele cartão, já não tem nem mais número no cartão e ela está passando. Ela não pode ver algo, ela precisa comprar. Conecte-se com algo, gente, gaste o necessário. Se você compra hoje o que você quer, de qualquer jeito, amanhã você pode ter que vender o que você não quer, para pagar essa conta. Agora é importante entender, se você está apertado financeiramente, na estação que você está agora, você precisa ser capaz de fazer sacrifícios momentâneos, que vão proporcionar para você confortos permanentes no seu futuro. Mas não, todos os dias você precisa passar no McDonald's e comprar batata frita. Mas pastor, inaugurou o McDonald's aqui, esperamos por décadas. Não gaste o que não é necessário. Talvez eu diria para você, vá lá, compre uma vez batata frita, guarde a caixinha, e você vai na sua casa, faça batata frita na sua casa. Se te faz se sentir bem, coloque naquele negócio e tire a selfie, McDonald's. Ué, apenas estou tentando ser criativo? Mas gaste apenas o que é necessário. Você precisa ser capaz de discernir na sua vida, que estação que você está vivendo hoje? É uma estação de organizar, de poupar, ou eu já tenho condição? Para algumas pessoas, usar Gucci e Louis Vuitton, deixe-me falar para você, não tem problema, já está resoluto financeiramente, se vive uma vida de generosidade, de fidelidade a Deus, abençoando os irmãos, o reino de Deus, não tem problema, desfrute. Mas para você, se você ainda não chegou nessa estação, não faça. A propósito, existe uma frase que diz, e isso é bastante interessante. O que você está fazendo, Mateus? Abrindo meu celular, porque mandaram recentemente para mim. Querer ter uma vida de rico de mentira pode me deixar pobre de verdade. Organize, gaste apenas o necessário. Um princípio sobre prosperidade poderoso para a sua vida hoje aqui: eu nunca devo estar tentando impressionar as pessoas em relação àquilo que eu tenho, mas você deve sempre estar tentando impressionar a Deus com a sua boa administração. Lembre, você é um mordomo. Se você é um bom mordomo do Senhor, Deus olha para você e diz: ei, abençoaremos mais ele, porque tem sido um bom administrador. Não tente impressionar pessoas com o que você faz, com a sua roupa, com o que você tem, com o carro que você dirige. Apenas entenda a estação que você está e tente impressionar a Deus com a sua boa administração. Tem pessoas que se sentem valorizadas pelas suas posses. É verdade, o mundo valoriza pelo que tem, mas Deus valoriza pelo caráter e pelo coração. Deixa eu falar para você, você usar uma boa roupa, escrito aqui, uma marca enorme, Calvin Klein, uau, ele está com uma blusa da Calvin Klein. Você já carrega a maior marca que você poderia carregar na sua vida, a marca de ser um filho e uma filha de Deus. Amém. Esse é o teu valor, meu irmão. Daqui que vem a tua afirmação. Deus já precisou trabalhar isso na minha vida. A vida inteira eu dirigi um carro importado, Monza Tubarão. Certa ocasião eu fui cortar o cabelo num lugar onde pessoas têm poder aquisitivo bom na cidade, vão lá cortar. Eu estou chegando lá com meu carro importado, Monza Tubarão.
E quando eu cheguei lá, eu fui sair do carro, eu me deparei com uma garota, fazia bastante tempo que eu não via ela. Ela estava numa BMW, aquela assim top, meu irmão. E quando eu vi que era ela, eu falei, deixa eu voltar para o meu moço. E ela falou, Mateus, eu falei, ai, ferrou. Eu voltei aí. Ela falou, olha aqui, quanto tempo? Eu falei, quanto tempo? Ela deu uma olhada, pro meu moço, para mim. E dentro do meu coração, não sei porque eu me senti assim, nossa, coitado de mim. Ponte ver, coisa e tal, é isso aí, nós. Eu saí pensando, meu Deus, que vergonha. Deus falou para mim assim, Mateus, a sua afirmação não tem naquilo que você tem, meu amigo. A tua afirmação vem de você ser um filho abençoado meu. O problema não estava nela, o problema estava em mim. Muitos de nós sentimos inferiores, porque não entendemos a marca que nós carregamos aqui de sermos filhos de Deus. A tua autoridade, o teu poder, cara, não vem com aquilo que você carrega nas suas mãos, vem com aquilo que você carrega no teu coração. Você quer que eu diga hoje para você? A menina do BMW hoje participa de um grupo de GPS meu, me senta para ouvir eu falar. Tem a ver, querido, no teu coração, em você ser capaz de olhar a sua realidade e no seu coração dizer, eu estou progredindo, eu entendo o nível que eu estou hoje e tudo ok, eu estou plantando para o futuro. Gaste o necessário, você precisa ter um orçamento, necessariamente, não importa a estação de vida que você está, se você já é próspero ou ainda está em caminho de prosperidade financeira, você precisa ter orçamento. Orçamento nada mais, nada menos é do que a avaliação ou um cálculo de ganhos e despesas, é simples. É tão simples que eu estou falando para você agora, mas eu prometo para ti, gente, que a maioria das pessoas, elas não sabem exatamente quanto elas gastam no mês. Quanto você gastou nesse mês que passou agora de maio? Então, parcelei em 3 vezes, aí já conectou com aquele, eu transferi aquele boleto para lá, e joguei um dinheiro para cá, meu irmão, seja o que for, se você quer prosperar, você precisa conhecer os seus números. Alguém diga bem alto comigo, já conhecer os números? Isso refere-se ao quê? O quanto que eu ganho e o quanto eu gasto. Agora tem pessoas que não sabem sobre os seus próprios números, como esperam que Deus abençoe a sua vida financeira, se Deus está tentando derramar bênçãos lá de cima, mas aqui embaixo você não está sendo fiel com o que Ele já confiou na sua mão. Mateus capítulo 14, a parábola que Jesus conta a respeito da torre, é sobre administração. Ele fala, nenhum homem começa a construir uma torre sem primeiro parar e calcular, se ele é capaz de concluir essa torre. Caso contrário, vai parar pela metade, as outras pessoas chegarão lá, vão começar a rir e dizer, ele não foi capaz de completar isso. Jesus fala, nenhum rei que tem 10 mil homens no seu exército, vai lutar contra um outro exército com 20 mil homens, sem primeiro calcular, se pode vencer essa guerra. Caso contrário, envia um acordo de paz. E o que Jesus está tentando dizer com isso? Jesus está sendo enfático, ele está ensinando, calcule, avalie, seja cauteloso, não faça negócios precipitados. Gente, negócios precipitados têm sido a causa da ruína financeira para muitas pessoas. Mateus, mas eu contava que aquele dinheiro ia entrar e não entrou. Eu aprendi isso cedo na minha vida. Certa vez, alguém se interessou por comprar um equipamento que eu tinha. Eu falei, é óbvio que eu posso te vender, eu tinha anunciado esse equipamento. Então, eu estava interessado num outro equipamento, e eu contatei o cara que tinha equipamento e falei, existe algo em andamento aqui, se aquele rapaz comprar de mim aquilo, eu serei capaz de comprar você aquilo. Ele falou, Mateus, ótimo. Chegou no dia que aquele havia prometido que ele ia comprar, não comprou. Eu liguei para ele, ele falou, tive um imprevisto e não poderei mais comprar, Mateus. Eu falei, que pena, pois agora, acontece. Eu fui até o outro e falei, cara, gostaria muito de comprar, hoje era o dia que supostamente havia me prometido que compraria meu equipamento, mas não foi comprado, então eu não posso comprar o seu. E ele também falou para mim, Mateus, pois agora, que pena. Mas de repente ele botou uma vírgula e falou, só tem um problema,
Eu estava contando com esse dinheiro e eu já fiz compromisso, comprei passagens aéreas para mim e para minha família. E ele falou: compre. Eu falei: gostaria, mas eu não havia lhe prometido. Sabe aquele que aprende com o erro dos outros? Muitas vezes, gente, nós contamos com negócios mal feitos, contamos que vai dar certo, vai acontecer isso, e não acontece. Negócios precipitados, gente, tem sido, o problema é a ruína de muitos financeiramente. Você precisa ter sobriedade nas suas finanças. Sobriedade é capaz de identificar o que convém e o que não convém. Guarde essa chave: eu sempre perco aquilo que eu não administro. Gaste apenas o necessário. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos continuar aqui, e agora vai esquentar para muitos aqui. A quarta chave: administre as finanças do lar. Eu quero tocar nesse assunto, gente, porque muitas pessoas pediram para me falar um pouquinho a respeito disso. Muitas pessoas falaram: Mateus, você podia por favor falar a respeito disso? Aqui estou eu. Eu quero a gente começar falando sobre a vida financeira a dois. Vida financeira a dois. Quantos são casados aqui? Levante a mão aí. Quem é casado? Nenhuma vibraçãozinha, gente, aí para animar os solteiros. É isso aí, gente. Tem que pelo menos enganar os solteiros, que é bom. Estou brincando, gente. Gente, você gerenciar a sua vida financeira sozinho é fácil? Fácil? Imagina dois. Muitas vezes é um desafio. Você sabia, gente, que 70% dos conflitos entre casal tem a ver com finanças? Acredite, 70%. Mateus, eu achei que as brigas davam porque o homem era grosseiro, ou porque a mulher era porca velha. Não, é por causa de problemas financeiros. Minha mãe dizia uma frase que eu ouvi desde pequeno. Ela falava: se você casa, o amor entra pela porta, mas se a crise financeira chega, ele corre pela janela. Eu não estou pregando para você que toda família ou relacionamento ou casal não possa passar por tempos de crise. Todos nós passamos momentos de aperto, e muitas vezes, quando em momentos de crise, se ambos sabem de maneira correta conduzir isso, isso pode até fortalecer o relacionamento do casal. Mas o que eu também estou pregando para você hoje é que quando a crise se torna permanente e duradoura, isso começa a abalar algumas coisas no relacionamento. Você sabe do que eu estou falando? Vida financeira 2 muitas vezes não é fácil, mas eu quero dar alguns princípios para você hoje que vão abençoar você nas finanças do seu lar. E o primeiro deles, gente, que todo mundo que está em vida financeira 2 precisa compreender: que quando você se casa, você se torna uma só carne. Você sabe o que significa? Que não tem mais as tuas coisas e as minhas coisas. Não tem mais isso é meu e aquilo é teu. Apenas se torna um. Se obviamente as posses são incomuns, a propósito de pregar algo para você: cristão casa com comunhão de bens. Ou a propósito, você está declarando no primeiro dia, no dia do seu casamento, já que isso vai dar ruim? Não, Mateus, essa mulher vai levar tudo que eu tenho. Estou olhando na cara dela, ela é daquela mulher, fez umas mendigas para mim. Por que você está casando se você não confia na pessoa que está casando? A aliança do casamento é você dizer: nós vamos se tapear tudo, mas vamos até o fim. Se é sobre coisas incomuns, finanças e dinheiro não seria diferente. Então, não é o teu dinheiro e o meu dinheiro. Esse é o dinheiro teu e esse é o meu. É o nosso dinheiro. Alguém diga comigo: o nosso dinheiro. Conecte-se na ideia. Ambos estão comprometidos e unidos em fazer dar certo isso. Não existe uma disputa ou uma divisão, uma guerra entre homem e mulher. Lembre, os dois estão num só carro. Se o carro cair no precipício, os dois morrem. Se o carro chegar ao destino, os dois têm sucesso. A vida financeira, ambos estão comprometidos. E isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas, muitos casamentos,
vivem como se fossem duas pessoas dentro de uma mesma casa. Nunca vai funcionar a vida financeira. Estão apenas num lugar só. E agora, gente, algumas verdades que eu preciso falar aqui sobre a vida de administração do lar, que talvez possa doer em alguns aqui. Mas vamos lá, está na palavra de Deus. Cadê os homens hoje aqui nessa noite? Eles estão animados, até agora. Primeira coisa, o homem tem o papel de prover financeiramente no lar. Obrigado pela mente entusiasmada, irmão ali. Gente, Deus deu ao homem a responsabilidade de prover. Conecte comigo a ideia aqui. Você conhece um relacionamento bem sucedido, eu estou falando bem sucedido, que está dando certo, que o homem está fazendo o papel dele de prover financeiramente, talvez a mulher com outros papéis tão importantes como iguais como de prover, que seja cuidar filhos, casa, lar, outras coisas, e esse casamento é abençoado, está dando certo. Levanta a mão bem alto quem conhece assim. Vocês estão preguiçosos com a mão? Não levantaram? É óbvio que sim, levante sua mão aí, você conhece? O cérebro congelou dos irmãos. Agora você conhece um casamento que está dando certo, que a mulher que está trazendo o Pix para dentro de casa, o marido falou que se comprometia em cortar a grama do jardim, dar uma atendida nas crianças, mas é a mulher que está sustentando a casa, e o casamento está dando certo. Quem conhece, levanta a mão. Levantou? Por pouco tempo, só escreve aí. Por pouco tempo. Você sabe por quê, gente? Porque é uma função que Deus colocou ao homem ser provedor do lar. Isso está implícito dentro de você. Você trabalhar, você trazer sustento para a sua família. Quando Adão estava no jardim, Deus falou para Adão: Adão, você vai cuidar do jardim, vai fazer plantações nele. Significa, sabe o quê? Você vai produzir, Adão. Na sua figura de homem, eu coloquei algo dentro de você, que é o trabalho, essa necessidade de ser o provedor. Todas as vezes, gente, que um homem se omite em ser o provedor do seu lar, ele começa a desgastar a sua mulher por dentro. Talvez a sua mulher possa ser uma guerreira, e óbvio, glória a Deus, gente, por mulheres incríveis, que têm uma profissão, têm um trabalho, fazem algo. Não tem nenhum problema se vocês no início da vida estão juntos batalhando nisso e dão as mãos, isso é maravilhoso. Mas a papel de provedor do lar, deixe-me falar para você, homem, é seu. Eu costumo dizer, se você for preciso a noite inteira ficar trabalhando sem camisa no frio, para no outro dia trazer pão e leite para sua mulher e para os seus filhos, você precisa ser capaz de fazer esse sacrifício, porque homem tem a ver com isso que Deus falou, de fazer sacrifícios. Sim, gente, homem tem que pagar conta no restaurante. Amém, amém os homens aqui? Estou ouvindo mais amém de mulheres do que dos homens aqui. Não que a mulher não possa pagar, ela pode, mas deixa eu falar para você, quando o homem faz isso, ele está cuidando, valorizando, ele está dizendo: eu cuido de você, eu estou exercendo um papel que Deus me deu, de prover na sua vida. E isso é importante, porque se o homem tem que pagar conta, eu falar para você: homem, tem que bancar os luxinhos das mulheres, sim. E mulher custa caro, meu filho. As mulheres agora enlouqueceram aqui, amém, aleluia. Gente, mulher tem que fazer unha. E agora tem unha de gel que inventaram, custa o triplo. Mulher tem que fazer cabelo, sobrancelha, botox, depilação, maquiagem. E isso é só o pacote básico de arrancada, meu filho. Você nem esperou ela ir do shopping, ter 10 sapatos na casa dela e dizer: eu estou sem sapato, eu quero aquele ali. Abençoa Deus. Esse irmão foi quebrantado no coração. Então o homem deve prover financeiramente. Gente, ouça algo poderoso aqui. Eu quero falar com os homens aqui. Meta para todo homem na sua vida: você ser capaz de um dia olhar para sua esposa e dizer: baby, se você quiser continuar trabalhando, exercendo sua profissão, sei lá, você fique à vontade,
é seu direito, você está livre para isso. Mas, se você quiser parar de trabalhar, eu estou comprometido em te sustentar e bem te honrar. Meta para todo homem, meu irmão. As mulheres agora enlouqueceram. Agora eu vejo uns homens hoje meio apáticos, gente. Uns homens assim. Crise, né, pastor? Gente, você precisa pular, crer que Deus vai te prosperar se você tiver uma mentalidade próspera e ser capaz de prover para a sua família inteira. Oh, coisa abençoada, meu filho. Ah não, minha mulher tem que penar, a hora eu trabalho. Meu irmão, o que é a tua cabeça? Imagina, homem, você chega em casa, tá tua mulher, baby doll, perfumadinha. Meu irmão, tem gente que sempre conversava com a mulher, abriu o coração, pastor, ele não me dá dinheiro para ir no salão. Eu falei, rapaz, você quer apanhar? É uma só carne, quem faria mal para si? Como você não vai honrar? Como você não vai se sacrificar e dedicar pela sua mulher, homem? Vivemos num contexto que homens são fracos. Machismo mata, mas masculinidade salva, irmãos. Por causa da figura errada que muitos homens exerceram, muitas mulheres, para si, tomaram posicionamentos por não aguentar mais serem pisadas, não aguentar mais serem oprimidas. Isso não é a vontade de Deus. A ponto de mulheres dizerem, eu não quero ser sustentada por homem. Gente, se eu sou mulher, eu quero. Não sabe o quanto nós trabalhamos. Nós, homens, peleia forte, meu irmão. Eita, é suado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, gente. O papel do homem é ser provedor do lar. Quem pode dizer um amém, gente, hoje aqui? Vai piorar. Mateus, onde entra o papel da mulher nisso? Gente, a mulher, ela deve ser sábia. Provérbios capítulo 14, 1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Toda mulher sábia, gente, ela vai ser capaz de edificar isso. Edificar. Tem mulher, gente, que exige do marido que o rapaz não pode dar. Você tem que ser capaz de entender. Realmente você tem se dedicado, se esforçado, mas estamos passando por uma fase agora que precisamos entender a fase que estamos. Algum dia atrás um outro homem abriu o coração comigo e falava, Mateus, quando eu brigo com a minha mulher, ela faz questão de ir no shopping passar aquele cartão. Parece que é para me magoar, assim, para trabalho agora para aprender. Gente, a mulher sábia, ela está edificando, ela não está destruindo. Porém, um outro princípio sobre a administração financeira no lar, e isso é poderoso, vai sobrar para os homens hoje aqui sempre. Porque acredite, homem, se o seu lar está bom, eu não quero isentar mulheres aqui, mas se o seu lar está bom, parabéns, a culpa é tua. Se o seu lar está mal, parabéns, a culpa é sua. Eva só come do fruto proibido no jardim, porque aonde estava Adão naquele momento? Adão estava omisso à posição que ele deveria ter tido, de estar conduzindo e liderando a sua esposa. O problema da humanidade começa com um homem omisso no dever que ele deveria ter tido. E hoje, gente, até hoje, tem sido assim em muitos lares. Esse é o segundo princípio sobre administração financeira no lar. O homem deve liderar a administração das finanças no lar. Gente, Deus estabeleceu o homem em liderança na família. Vamos ler juntos, Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sabe o que significa cabeça, gente? Um papel de liderança. Porém, conecte-se agora. Liderança no modelo de Deus não é a mesma liderança do mundo. Tem pessoas que acham, liderança é aquele que oprime, aquele que manda. Não, liderança no ponto de vista de Deus, a liderança é para honrar, amar e servir. Se você está liderando, ouça, homem, você deve usar a sua vida financeira para servir a sua mulher e seus filhos.
Você deve usar a sua liderança para amá-los e protegê-los. Você deve usar a sua liderança para honrá-los em tudo. Pelo contrário que muitos acreditam, liderança não é sobre estar acima. Liderança, Jesus ensinou, é sobre lavar os pés e enxugar com toalhas. Homem, você como líder do seu lar, o seu papel não é te subjugar, o seu papel é te servir, amar e honrar. Isso é a liderança. Deixe-me pregar para as mulheres aqui: não tome o lugar do seu marido no seu casamento. Talvez o seu marido possa sim ser um banana. Mateus, eu falo com ele está olhando para a luz no teto sempre. Pois é, dona, ninguém mandou você escolher mal. Agora vamos orar para que essa banana pelo menos vire de pijama. Mas Deus confiou aos homens o papel de liderança, seja na vida espiritual, na vida natural e financeira também. Lembre novamente, os dois estão num carro. Porém, quem já descobriu, gente, que um carro não pode sentar dois na direção ao mesmo tempo para dirigir? A briga de muitos, sabe qual é? Ambos querem dirigir. Deus falou, o homem é quem deve exercer essa liderança. Então, mulher, você precisa ser sábio em dizer: eu vou encorajar meu marido e vou ajudá-lo junto, e nós vamos conduzir a nossa vida financeira em liderança. Existem muitos princípios hoje que são pregados contra a palavra de Deus, e muitas pessoas estão contaminadas e nem sabem. Movimentos como o feminismo, dizendo, o que? Submeter a homem? Você não entende o que significa a palavra submissão. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Você estar no mesmo lugar, dirigindo para o mesmo lugar e dizer, eu confio, porque você está submisso a Cristo, então eu estou também aqui, debaixo da sua liderança. Eu confio que nós estamos caminhando para um lugar juntos. Então é necessário, lembre, ambos sejam uma só carne. Enquanto ficar guerreando, é o que o homem quer, é o que a mulher quer, quem será que vai ganhar essa disputa? Os dois perdem, a família perde. Mas quando ambos conseguem entender, nós estamos aqui para servir um ao outro, cada um no seu papel, não existe um papel mais importante ou um papel inferior, ambos têm coisas que foram colocadas por Deus. Você começa a descobrir que prosperidade financeira começa a atingir o teu lar. Homem, não se omita da sua necessidade de liderar. O fardo para muitas mulheres, você sabe qual é? Ter que tomar tarefas que deveria ser do homem. Isso é quase um desabafo na boca masculina para as mulheres hoje aqui. Mateus, a hora de ir para a igreja, se eu não convido, ele não vai. Mateus, a hora de botar pingos nos is das finanças, eu preciso segurar o freio. Homem, precisamos ser capazes de liderar, não do nosso próprio jeito, mas da maneira que Deus faria, em prol de abençoar nossas esposas e nossos filhos. Quem pode dizer um amém hoje aqui? Conecte-se nessa última dica aqui sobre finanças no lar. Quem está sendo abençoado hoje aqui? Amém. Se você está casado, tenha um diálogo muito claro com sua esposa e com seu esposo. Até esse nível de recursos financeiros, você pode gastar sem me consultar. Até esse nível de recursos financeiros, marido, você pode gastar sem consultar a mulher. Você pode dizer, mulher, até 7 mil você pode gastar sem falar comigo. As mulheres aqui se animaram. Meu Deus. Cada um faça segundo o seu nível. Mateus, eu dei o cartãozinho roxinho, pera, tem 100 de limite. Lembre, não é só sobre, não é em homem ou mulher. O homem não deve gastar algo que não esteja programado entre os dois, e nem a mulher gastar algo que não esteja programado entre os dois. Até esse limite, ok, você pode gastar isso, a mulher pode gastar isso, o homem pode gastar isso. Passou desse valor, os dois juntam, conversam e decidem juntos se isso é sábio ou não é. Quem pegou a dica? Tem mulher que conta o escondido dos homens. Olha, teve um irmão que foi comigo, pastor, até hoje está doendo aqui. Tem homem que tem coisa escondida da mulher. Sempre atrás vi uma história dramática, mas o cara, na época do Covid, estava morrendo. Ele ficou mal e aí
estava levando o cara para o hospital, ele falou: mulher, tem uns carros meus na casa do meu amigo, só para você saber, nunca te contei. Mano, que insanidade, o cara morreu, mano. Mano, que insanidade é esse? Você está casado com uma pessoa que você é uma só carne com ela e você mantém segredos financeiros. Gente, precisamos ser capazes de administrar finanças do lar. Quem pode dizer amém? Na nossa reta final, agora, nós entramos aqui. Quinta chave: guarde fundamentamente. Você pode dizer comigo, guarde fundamentamente. Gente, a maioria das pessoas, elas não guardam dinheiro, elas gastam tudo o que ganham. Tudo. Esmerilho na mão. Pegou, tem que gastar. Talvez você diria para mim: não, Mateus, mas você não sabe a minha situação de vida. A minha situação de vida é que nós já vivemos num limite. Eu diria para você: organize-se, diminua um pouquinho o seu padrão de vida, a fim que você possa, pelo menos, de tudo que você ganha, guardar 10% para investimento. Conecte-se nesse princípio. Quando você entende que guardar não tem a ver com você ter medo do futuro, nós não guardamos por medo do futuro. Alguns dizem: guarde porque um tornado vai pegar sua casa e destruir tudo. Não, você guarda porque você é sábio para guardar para as estações futuras. Guardar é necessário. Todos já precisaram guardar pouquinhas coisas. Acredite, tem pessoas ganhando grande quantia financeira e ainda estão em dívida, estão devendo. Eu conheço um camarada que o salário dele, gente, é exorbitante, e ele está em dívidas. Eu conheço pessoas com um salário bem inferior, que não devem nada para ninguém, estão com as contas em dias. Você sabe por quê? A administração financeira, guarda fundamentalmente. Economizar é igual a tempo. Quando você guarda dinheiro, você está ganhando tempo. Algum diria para mim: Mateus, eu comprei essa casa por R$1 milhão. Eu diria para você: você não comprou por R$1 milhão. Quanto tempo você gastou da sua vida para ganhar R$1 milhão? Foi 5 anos? Então você comprou essa casa com 5 anos da sua vida. Quando você guarda dinheiro, você está ganhando tempo na sua vida. Isso abençoa o seu coração. Foi isso que José fez quando ele estava no Egito. E ele revela o sonho de Faraó e ele diz: Faraó, teremos 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Ele falou: guarda no tempo de abundância. Gente, se você não está guardando no tempo de abundância, pode ser que no momento de escassez você venha se desesperar. Alguns anos atrás a gente teve a pandemia do Covid aqui. Gente, sabe o que a pandemia do Covid revelou? A má administração financeira da maioria da população. Tinha uns que estavam desesperados: meu Deus, não sei como eu vou comprar pão e leite semana que vem, não posso abrir meu estabelecimento. Onde você está pecando no princípio de guardar finanças? Alguns diriam: não está fácil, para ninguém, mas a minha sabedoria de guardar fundamentalmente vai fazer com que eu tenha estabilidade nesse momento de crise. Guarde fundamentalmente. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Sexta chave: assegure o futuro. Toque alguém perto de você e diga: assegure o futuro. Provérbios capítulo 13, verso 22 fala que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Gente, vou falar uma coisa para ti: assegure o futuro das suas próximas gerações. Você será abençoado e próspero financeiramente. Esses princípios entrarem na sua mente. Começa contigo, mas termina com as próximas gerações. Conecte-se na ideia. Imagina o que acontece se o primeiro dia que nasceu o seu filho, você tivesse feito uma conta bancária e todos os meses depositasse certa quantia de dinheiro lá, todos os meses, juros compostos, juros sobre juro. Talvez você poderia decidir: o dia que você casar, eu vou te dar esse dinheiro; o dia que você remar a sua vida, eu vou te dar esse dinheiro. Gente, você imaginaria o quanto abençoaria a vida dos seus filhos? Nasceu seus netos, todos os meses contribuir com algo para o futuro dos meus netos. Gente, a mentalidade de pobreza tem gerado escassez em gerações por gerações. Quando pensamos, gente, não apenas em nós, mas assegurar o futuro, como isso abençoa. Eu tenho certeza, gente, que talvez nós estamos aqui hoje, exatamente comigo igual você,
não foi feito isso. Mas pense em algo, o quão abençoador seria ter tido, gente, no momento que você está arrancando na vida, no momento que você sabe, não é fácil sair da velocidade zero, o quanto isso teria abençoado você por outras gerações terem implantado na tua vida. Gente, generosidade faz ecoar por anos. Assegure o futuro. E por último, eu termino encerrando com a última chave para você. Eu sei que nossa palavra está um pouquinho mais estendida, porque ela deveria na verdade ser 2 horas cada palavra dessa, são muitas coisas, mas quem está sendo muito abençoado aqui? Gente, entenda que isso aqui pode mudar o rumo financeiro da tua vida para sempre. Eu termino falando para você, desfrute completamente. Olhe para mim. Faça com que o dinheiro gere momentos memoráveis na sua vida. O dinheiro deve ser um servo. Não gaste além do necessário. Guarde, seja generoso, plante as suas sementes. Mas lembre, o dinheiro também é usado, gente, para prover momentos memoráveis. Dessa vida ninguém vai levar nada. Então é uma dica pessoal para mim, entre você comprar uma cama nova e fazer uma viagem, faça a sua viagem. Imagine que lindo não seria, no próximo aniversário de casamento seu marido chegar para você e dizer: amor, eu comprei um cruzeiro para nós, vamos lá. As mulheres se animaram. Pastor, fala de novo. Fala. Gente, você consegue imaginar que momento memorável que seria para o teu relacionamento isso? Você nunca mais vai esquecer. O dinheiro, gente, pode ser usado para trazer, gente, memórias que vão nos abençoar, que vão construir coisas mais profundas que financeiras, mais conexões emocionais nos relacionamentos familiares. A minha mãe tinha um sonho, eu termino contando essa história para você. Desde quando nós éramos crianças, a minha mãe, ela tinha um sonho de um dia entrar num avião com toda a família dela. A gente nunca tinha andado de avião e era muito difícil ser esse sonho realizado, porque era um alto custo financeiro, a nossa condição financeira não proporcionava isso. Mas aquele sonho que ela tinha foi regado por 2 coisas: por oração. Sonhos são regados com oração. Lembre, Deus é um bom pai. E foram regados, gente, por uma organização financeira. Na época nós éramos menores, então não tínhamos condição própria financeira ainda. Meu pai foi guardando um fundo para que isso acontecesse. Gente, eu me lembro até hoje, o dia que estávamos, nossa família inteira, no avião. O sonho da minha mãe não era pequeno, não era uma viagem daqui a Correia Pinto de avião, era para o exterior, ela dizia, para o exterior. Gente, eu nunca vi uma mulher tão feliz na minha vida, dentro daquele avião assim, ela ficava patinando no avião, parecia rodinha no pé a mulher. Eu falava: mãe, senta a bunda, não pode ficar caminhando, eu estou no avião com toda a minha família, esse é o meu sonho. Gente, que coisa especial que foi aquela viagem, que momento memorável, nunca mais vamos esquecer, ficou guardado no nosso coração. Nós, em Los Angeles, você sabe que lá em ano, a farofada está dentro do coração, então onde vai leva a farofada junto, gente. Passamos um mico lá, que eu não tenho tempo para contar para você hoje, mas que momento memorável que nós tivemos. Faça com que o dinheiro abençoe as pessoas que estão perto de você, que estejam contigo para criar momentos memoráveis. Eu quero declarar em nome de Jesus, gente, que Deus está reeducando nossos hábitos financeiros. Eu quero profetizar que nós vamos ter uma vida financeira muito próspera. Você recebe essa palavra, você pode dizer amém? Fica de pé para a gente orar, gente.